Ei, você está cansado dos abusos que travam o Brasil? Uma série de vídeos está sendo preparada para o nosso canal, com uma estratégia que pode mudar o jogo de verdade. Curioso? Então se inscreve, ativa o sininho e fica de olho, porque a estreia chega logo. Não é curso e nem pretendemos te vender nada. É mesmo algo a se avaliar para dar um freio de arrumação no país. Nos últimos meses, o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tem ecoado muito forte além das fronteiras do Brasil, atraindo críticas contundentes e até mesmo sanções internacionais. Uma série de eventos e declarações, vindos de figuras influentes nos Estados Unidos, aponta para um cenário de tensão diplomática que pode ter consequências graves para o magistrado. Vamos aqui conectar os pontos de 3 fontes importantes para entender como Moraes se enrola cada dia mais com seus atos abusivos e ilegais, tanto do Brasil quanto ameaçando cidadãos americanos. Alexandre de Moraes é conhecido por sua atuação descaradamente ilegal e polêmica no STF, desde a suspensão de contas em redes sociais até ordens de bloqueio de plataformas inteiras, como o Rumble e temporariamente o X. Suas medidas geraram reações acaloradas. Para Moraes, a regulamentação das redes, leia-se, censura das redes, é essencial para pretensamente proteger a democracia, embora não explique como se protege a democracia afrontando seus preceitos mais básicos. Em uma entrevista recente à revista The New Yorker, publicada no início de abril de 2025, ele comparou a ausência de regras nas plataformas digitais ao caos das companhias das Índias dos séculos XVII e XVIII, que operavam sem respeitar jurisdições, embora ele mesmo não as respeite quando pretende que suas decisões alcancem americanos. Com um tom irônico que lhe é peculiar, Moraes chegou a brincar: "As pessoas vão começar a dizer que eu estou perseguindo todo mundo agora." Essa frase, dita em um contexto descontraído, foi interpretada por críticos como um sinal de despreocupação diante de acusações sérias. Entre esses críticos está Jason Miller, e uma figura de peso no cenário político americano. E acusou o ministro de minar liberdades fundamentais com suas decisões judiciais. A declaração ganhou força por vir de alguém próximo ao governo Trump, reacendendo o debate sobre as ações do STF em solo brasileiro. A crítica de Miller a Moraes não é nova. Em setembro de 2021, ele próprio foi alvo de uma ordem do ministro. Como relatado pela Gazeta do Povo em 12 de novembro de 2024, Miller, então CEO da rede social Gettr, foi detido por algumas horas no Aeroporto Internacional de Brasília. Ele estava no Brasil para participar da Conferência de Ação Política Conservadora, a CPAC, e se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. A detenção, ordenada por Moraes no âmbito do inquérito das milícias digitais, visava investigar possíveis conexões com atos antidemocráticos planejados para o 7 de setembro daquele ano. Miller foi interrogado pela Polícia Federal sobre seu papel em manifestações que, segundo as autoridades, poderiam replicar eventos como a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Ele descreveu o episódio como uma tentativa de intimidação, afirmando que não foi formalmente acusado e que a PF apenas queria conversar. Esse incidente deixou marcas e Miller nunca escondeu sua indignação com o que considera um abuso de poder por parte de Moraes. Agora, o confronto entre Moraes e seus críticos internacionais parece estar entrando em uma nova fase, com implicações muito mais sérias. Segundo a coluna de Paulo Capelli, publicada no Metrópolis em 15 de abril de 2025, 4 departamentos do governo dos Estados Unidos estão analisando a possibilidade de impor sanções ao ministro do STF. Essa iniciativa, que também pode atingir outras autoridades brasileiras, está sendo avaliada por figuras de alto escalão do governo Trump,
incluindo o Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, o Conselho de Segurança Nacional, sob Mike Waltz, e o Departamento do Tesouro, que analisa possíveis bloqueios financeiros. Uma quarta pasta, não detalhada publicamente, também participa do processo. A proposta de sanções é baseada na Lei Magnitsky, uma legislação americana que permite punir indivíduos considerados violadores de direitos humanos, como a liberdade de expressão. A movimentação ganhou impulso com o apoio de Elon Musk, dono do X e chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Musk, que já havia questionado publicamente se Moraes possui bens nos Estados Unidos, intensificou as críticas ao ministro após decisões como a suspensão de perfis e plataformas. Para os proponentes das sanções, as ações de Moraes extrapolam a jurisdição brasileira e afetam cidadãos e empresas americanas, justificando uma resposta internacional. Se as sanções forem aprovadas, as consequências para Alexandre de Moraes podem ser devastadoras, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Primeiro, há o risco de bloqueio financeiro. O Departamento do Tesouro americano poderia congelar eventuais bens que Moraes possua nos Estados Unidos, como contas bancárias ou propriedades, impedindo-o de realizar transações internacionais em dólares. Além disso, sanções baseadas na Lei Magnitsky frequentemente incluem restrições de viagem, o que poderia barrar a entrada de Moraes em território americano e, potencialmente, em outros países que sigam diretrizes semelhantes, além de ter potencial para que nenhum banco que faça transações SWIFT, e todos no Brasil fazem, possam não desejar manter contas do ministro. No campo diplomático, as sanções representariam um golpe à imagem de Moraes e do STF como instituição. Ser listado como alvo de medidas por supostas violações de direitos humanos colocaria o ministro em uma posição delicada, com reflexos em sua credibilidade no Brasil e no exterior. A pressão internacional também poderia se estender a outras autoridades brasileiras, como juízes auxiliares, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e até delegados da Polícia Federal, ampliando o impacto político do caso. Por fim, há o risco de escalada nas tensões entre Brasil e Estados Unidos. As sanções, se implementadas, poderiam ser vistas como uma interferência em assuntos internos brasileiros, gerando atritos entre os dois países. Para Moraes, isso significaria navegar um cenário de isolamento internacional, com sua atuação judicial sendo questionada não apenas por adversários políticos, mas por um governo estrangeiro com peso global. O preparo dessas sanções, ainda em análise pelas 4 pastas do governo americano, mantém o futuro de Alexandre de Moraes em suspense. Enquanto o ministro defende suas decisões como uma proteção à democracia brasileira, seus críticos, como Jason Miller e Elon Musk, veem nelas uma ameaça às liberdades fundamentais. O desfecho desse embate promete reverberar muito além das fronteiras do Brasil, com consequências que podem redefinir o papel de Moraes no cenário nacional e internacional. Resta saber quando as sanções sairão do papel e como o STF e o governo brasileiro responderão a esse desafio sem precedentes. Deixe sua opinião nos comentários. Seu like, comentários e compartilhamentos desse vídeo ajudam muito na evolução do canal. Muito obrigado!